Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Lei 17.268/20, que dispõe sobre as medidas emergenciais de combate à pandemia do coronavírus, em que prevê, dentre outras matérias, a garantia e a objeção de consciência religiosa do artigo 34 e 35. Para falar sobre esse assunto, a gente vai estar entrevistando, junto com a Luciana Ferreira, a deputada estadual Damares Moura, que é responsável pela emenda. Deputada, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aí à Rádio NASP pela oportunidade de tratarmos sobre uma conquista que foi única e histórica no Brasil, e eu quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre ela. O agradecimento é todo nosso, a gente fica muito feliz, nós já conversamos com a deputada outras vezes e foi muito esclarecedor, e dessa vez, como você mesmo falou, né, deputada, a gente está conversando aqui para comemorar mais uma conquista. Então, eu queria que você explicasse aqui para todos os nossos internautas, na prática, o que a aprovação dessa lei garante e como que essas atividades poderão, então, ser realizadas pelos adventistas e também pelos bordadores do sábado. Bem, primeiro, para esclarecer que esse projeto de lei foi a única Assembleia Legislativa no Brasil, o único parlamento, incluindo o Congresso Nacional Brasileiro, não é, a construir um projeto de lei de enfrentamento aos impactos econômicos e sociais da pandemia. Não há nenhum registro de qualquer outra legislação que tenha esta natureza. Não é? Então, foi um projeto construído por todos, ou quase todos os deputados da Assembleia, não é? E nós não poderíamos deixar de incluir, não é, um direito que normalmente é esquecido, não é? Que é o direito de liberdade religiosa. As pessoas pensam em tudo, e pensaram nesse projeto de lei, não é? Ele trata dos impactos econômicos, ele trata da isenção fiscal, ele trata da fiscalização dos recursos, da administração pública, ele trata da violência doméstica, o que me deixa muito também feliz, porque a violência doméstica ela cresce exponencialmente agora na pandemia, não é? Mas ele não tratava da liberdade religiosa, que também é um desafio da pandemia, não é? Então, nós conseguimos, com um trabalho muito intenso de fazer compreender, não é, a importância desse direito, fazer os meus pares compreenderem, não é, de que era necessário contemplar a liberdade religiosa nesse projeto. Nós conseguimos, por meio de uma emenda, incluir um capítulo inteiro, não é, na lei, com 2 artigos, o 34 e o 35, e o capítulo é o capítulo 7º do PL 350 de 2020, não é? E esse capítulo trata da objeção de consciência. Então, ele não foi necessariamente incluído para contemplar apenas um grupo religioso. Não é? Ele não foi incluído, por exemplo, para contemplar apenas os guardadores do sábado. Ele foi incluído para contemplar todos os religiosos que têm um dia de guarda. Não é? Porque os adventistas e judeus guardam o sábado, mas há outros religiosos que guardam a sexta-feira, como os muçulmanos, e há religiosos que guardam o domingo. Claro que a ortodoxia desta guarda difere de um grupo religioso para o outro, não é? Mas há outros grupos que têm. E, na verdade, a meu ver, numa interpretação mais extensiva desses dispositivos legais, não é? Já que o título do capítulo é da objeção de consciência, então o título do capítulo não é dos dias de guarda. O título do capítulo é da objeção de consciência, ou seja, garantindo ao religioso o direito de cumprir uma prestação alternativa,
quando a obrigação conflitar com a sua religião. Então, é esse o objetivo, não é, do dispositivo. Quando a obrigação é imposta ao religioso entrar em conflito com a sua crença, o projeto de lei garante o direito à prestação alternativa. É claro que isto recai muito sobre dias de guarda, não é? Geralmente, as obrigações conflitam com a crença religiosa, elas dizem respeito a religiosos que têm um dia de guarda. Na escola, não é? E em outras relações de trabalho. Então, ele é muito especial e muito histórico, esse projeto de lei, e eu considero único, inclusive no Brasil, e mesmo antes da pandemia. Por quê? Porque ele garantiu a estudantes e também garantiu a servidores públicos. Né? Nós temos outro projeto que garante a servidores públicos. Oi? Pode continuar, deputada. Eu ia só fazer um comentário, né, nisso que você estava falando. Assim, você consegue ouvir a gente? Oi. A gente vai estabelecendo a conexão. Nós não temos outro projeto de lei que garanta a objeção de consciência para alunos e para servidores públicos, não é? Nós temos alguma legislação no Brasil que garante para alunos a objeção de consciência, inclusive aqui no estado de São Paulo, porque foi um trabalho nosso em 2005, não é? Para termos uma legislação que garantisse a prestação alternativa para alunos, não é? Mas não tínhamos para servidores. E muito menos nesse mundo emergencial. Portanto, eu estou celebrando, e vocês são as primeiras pessoas com as quais eu estou, ou para as quais eu estou dando entrevista. É um furo jornalístico, porque foi essa madrugada, no Diário Oficial, 2h da manhã, eu recebi a edição do Diário Oficial que publicou a sanção do governador. Porque o que aconteceu? Nós aprovamos a lei na Assembleia Legislativa, mas ela não entra em vigor e ela não tem nenhum valor se ela não for sancionada pelo governador. Não é? E o governador fez isso ontem, mas só foi publicado no Diário Oficial essa madrugada. Gente, eu ainda estou com cara de quem estava dormindo, porque eu quase não dormi essa noite, tá? Comemorando. Eu imagino. Então, foi com certeza. Essa madrugada. E vocês são o primeiro veículo de imprensa para os quais eu estou contando essa notícia, que naturalmente a gente vai dar ampla divulgação. Com certeza, deputada, é uma notícia que alegra muitas pessoas, é o reflexo de uma luta. Nós vamos até conversar aqui no finalzinho da entrevista sobre essa luta que você já vem trazendo aí há muito tempo em relação à liberdade religiosa. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, para quem está nos acompanhando e fica na dúvida. Então, agora, a partir dessa lei aprovada, se eu tiver aula no sábado, eu não preciso ir. Como eu comunico isso para a escola se a escola não estiver sabendo? O que eu vou fazer para cumprir essas horas das aulas? Como que funciona essa questão? Acho que a gente está com problema de conexão com a doutora Damares. Nós vamos restabelecendo a comunicação para trazer para você essa informação muito importante dessa lei que foi aprovada e que, como a deputada Damares bem disse, vai favorecer todas as religiões, porque é isso que a liberdade religiosa trabalha. Ela não favorece uma denominação específica, mas ela trabalha ela favorece todas as pessoas, trabalha com essa importância de todas as religiões. Doutora Damares, você conseguiu me ouvir antes da queda aí da internet, a questão? Você quer que eu repita de novo? Perfeitamente. Consegui te ouvir perfeitamente. Como que funciona, então, para essa pessoa que está nos acompanhando? Ok. Veja bem, a lei garante que lá no seu ambiente de trabalho, não é, desculpa, a lei garante que lá no seu ambiente estudantil, se você, neste período de pandemia, não é? Porque a lei ela é para o período
ou relacionada à pandemia e os seus impactos, não é? Então, por exemplo, há agora um planejamento dos estados, inclusive do próprio Ministério da Educação, né, do governo federal, de repor aulas aos sábados. Então, estou dando um exemplo prático. Não é? Repor aulas aos sábados é um dia de guarda de, por exemplo, adventistas como eu, não é? E de judeus. Então, nessa reposição, esses indivíduos vão poder, por meio de um requerimento, né, isso precisa ser formalizado, não é simplesmente porque a lei existe que o direito vai me socorrer de forma natural, não é? A lei precisa ser invocada. E como é que a gente invoca a lei e o direito? Por meio de um requerimento, não é? Então, você vai redigir um requerimento, não é? Apresentando a sua objeção de consciência. Você não poderá participar daquelas atividades, por exemplo, no dia de guarda, em razão da sua crença religiosa. Eu recomendo que esse requerimento seja acompanhado de uma comprovação de que você é membro daquela denominação religiosa. Essa comprovação pode ser feita por meio de um atestado de batismo ou pode ser feita por meio de uma carta do seu líder religioso, timbrada, não é? Assinada, uma carta que oficialize que você, de fato, é membro daquela denominação religiosa, porque senão todos podem pretender usufruir da lei sem comprovar, não é? De que pertence àquele grupo religioso. Então, repetindo, fazer um requerimento por escrito, apresentando a sua crença ou a sua objeção, por que você não pode participar, apresentando o artigo da lei que foi aprovada, que é o artigo para estudantes 34 e para servidores públicos o 35, não é? E depois juntando a este requerimento uma comprovação, não é? Um atestado de batismo ou uma declaração oficial da sua igreja de que você é membro ativo daquela denominação religiosa. E você vai protocolar. Se for estudantes, você vai protocolar na secretaria da universidade ou na secretaria da escola de ensino médio, de ensino fundamental. Se for um servidor público, especialmente os da área de educação, né? Você pode protocolar diretamente na escola que você trabalha, não é? E se for negado, né? E se for negado? Se for negado, tanto o estudante quanto o servidor, ele poderá recorrer à Secretaria de Educação, tá? Ou cada região tem a sua coordenadoria de educação, que é como se fossem as regionais de educação da secretaria do Estado, não é? Você pode procurar este órgão de educação do seu município, da sua região ou do próprio Estado, não é? Formulando um requerimento e apresentando a negativa. O ideal é que essa negativa venha por escrito também, para que você tenha como comprovar de que lá no seu local de trabalho, do serviço público ou da escola, você foi-lhe negado o direito garantido por esta lei. Então, esse é o caminho a ser percorrido por aqueles que porventura, precisem utilizar a lei. Agora, deputada... Damares, só antes do Eric passar para a próxima pergunta, aqui uma fala sua aí, só para a gente tirar uma dúvida de quem pode estar nos acompanhando. A gente está vivendo num momento atípico de pandemia. Todo esse processo que você falou, quando não é realizado, por exemplo, na instituição, que a instituição não aceitou, a escola, e que eu preciso protocolar e todo esse requerimento, ele pode ser realizado mesmo nesse período de pandemia? Os locais estão recebendo essas pessoas? É possível fazer pela internet? Como que funciona essa questão?
A gente vai restabelecendo aqui a conexão para a gente trazer essa informação para você. Voltamos. Eles precisam receber. Oi, eles precisam receber. Porque as secretarias das escolas de ensino fundamental e médio, as secretarias das universidades, não é? Elas existem exatamente ou também, não é, com a finalidade de receber requerimentos de alunos, né? Então, não vejo nenhum problema quanto a fazer este requerimento na própria secretaria da escola. Você fala porque estamos num período de pandemia, não é isso? Desse modo, o que a gente recomenda é a utilização dos e-mails, tá? Toda escola ou outra repartição pública no estado de São Paulo tem os seus e-mails de contato. Não existe. E é até interessante mandar por e-mail. Eu gosto mais desta forma, porque o e-mail pressupõe uma resposta por escrito. E aquela resposta por escrito, ela é muito interessante, né, para que você possa, se necessário for, tomar outras medidas de forma comprovada, não é? Então, não há outro caminho. É preciso utilizar o e-mail da instituição para mandar o requerimento e os seus anexos. Agora, deputada, o que essa lei ela representa para o estado de São Paulo e também como é que a gente pode ver, talvez, possivelmente, outros estados fazendo outras atividades que apoiem a liberdade religiosa? Gente, essa lei representa uma conquista histórica. Não é só para o estado de São Paulo, é para a liberdade religiosa no Brasil. Nós não temos outra legislação desta natureza. E eu falo agradecendo a Deus, não é, essa conquista, e eu falo sobre isto celebrando a liberdade religiosa, que é um direito constitucional. Não poderia ser diferente. Não é? Nós estamos apenas garantindo o exercício de um direito que já está previsto na Constituição Federal, mas que não é respeitado. Não é? Então, eu considero uma conquista histórica para o Estado de São Paulo, para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não é? Eu quero cumprimentar o governador João Dória, com quem eu estive para tratar deste assunto. Não é? Ele conhece bem o tema, nós já estivemos em algumas oportunidades conversando com o governador sobre a liberdade religiosa, e ele não só conhece, mas ele reconhece a importância da liberdade religiosa. Tanto é que não houve, por parte do governador, que sanciona a lei, é um ato exclusivo do governador, não é? Pelo contrário, houve uma disposição total, não é, para sancionar artigos que vão demandar uma logística nas escolas, mas o governador entendeu a importância desse direito. Eu quero, inclusive, publicamente agradecer ao governador João Dória a sanção que aconteceu na noite de ontem, não é? E agradecer à Assembleia Legislativa, o meu parlamento, os meus pares, que votaram favoravelmente a esta emenda feita ao PL 350. E para o Brasil, é um exemplo, é didático. Eu gosto muito disto, porque nós precisamos influenciar outros entes da federação, não é? A também adotarem a garantia do exercício do direito à liberdade religiosa. E como São Paulo é locomotiva e o que acontece em São Paulo tem grande visibilidade, eu considero também didático, não é? A aprovação e sanção desta lei, ela é didática, porque ela pode agora influenciar outros parlamentos do Brasil a também legislarem nessa direção, para garantir esse direito a todos.
Muito interessante, é um exemplo que vai ficando, como a deputada bem descreveu, e que vai também ajudando a levantar mais ainda essa bandeira, essa luta e essas conquistas também, né? Eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar, mas antes eu queria deixar aqui só um olá e também agradecer a participação do Alexandre Faria, que está dando parabéns à doutora Damares Moura, falando que é uma parlamentar exemplar. O Francilei também Alves está participando, a Ana Lia Roa. Enfim, tem várias pessoas participando aqui, se movimentando. Com certeza todos estão felizes com a aprovação dessa lei que, como a gente bem disse aqui durante a entrevista, não garante benefícios só aos adventistas. A deputada Damares deixou bem claro, é para todas, né? Todas as religiões, que é a luta da liberdade religiosa. E para a gente fechar, então, Damares, falando dessa questão justamente da luta, como eu disse aqui no começo, essa é uma das suas causas que você trabalha juntamente com o direito das mulheres também há muito tempo. Então, ao longo desse tempo aí que você vem trabalhando nessa área, quais foram as principais conquistas alcançadas nesse quesito liberdade religiosa e quais são os desafios que ainda precisam ser enfrentados? Eu vou começar pelos desafios. Não é? Era um grande desafio para nós termos uma legislação ampla no Brasil, porque nós não temos. O que nós temos é uma garantia constitucional que carece de regulamentação, carece de tornar o direito prático, porque a Constituição ela é muito principiológica, ela traz o valor, o princípio, não é? Mas como ela não desdobra o exercício do direito, fica sempre aquela ausência de que maneira esse direito vai ser exercido. E nós, por todos os anos, desde que nós temos Constituição Federal do Brasil, nunca, que remonta ao Império, 1824, nós nunca tivemos uma regulamentação da liberdade religiosa nesse país. Então, o grande desafio era regulamentarmos ou tornarmos prático esse direito, não é? E aí eu emendo com a conquista. Nós poderíamos tratar de outras, como a criação da Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa no Congresso Nacional Brasileiro, que foi uma iniciativa nossa aqui de São Paulo, e a criação da Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa aqui na Assembleia Legislativa, que foi fundada por mim e é coordenada por mim. É uma conquista importante porque abre o debate para todo o parlamento e para a sociedade, não é? Mas também essa lei regulamentadora. Então, eu quero resumir as conquistas, porque não teríamos condição de falar de todas, inclusive neste 1 ano e 4 meses do meu mandato, né? Mas vou falar de uma que já influenciou uma propositura de lei nacional, não é? Assim que assumi o mandato, alguns poucos meses depois, eu ingressei com um projeto de lei 854, que é a Lei Estadual de Liberdade Religiosa. É a realização daquele sonho e o enfrentamento daquele desafio que eu mencionei, não é? A regulamentação do exercício do direito. Ela tem 81 artigos. É a mais ampla lei sobre liberdade religiosa do Brasil. Mas não nos bastava termos esta lei tramitando no Estado de São Paulo, porque o Brasil inteiro precisa dessa regulamentação. Então, nós conseguimos influenciar o deputado federal, que é presidente da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa no Congresso Nacional, não é? E ele comprou a ideia e ele propôs o mesmo projeto de lei que nós propusemos em São Paulo, nos exatos termos, foi proposto nacionalmente. Então, agora nós temos que fazer um intenso trabalho. Talvez o maior desafio agora é aprovar essas legislações aqui em São Paulo, porque elas são muito amplas e elas contemplam todas as tradições religiosas, não é? E todos os embaraços, não é, que os religiosos podem ter no exercício da liberdade religiosa. Pela sua amplitude, ela é um desafio para ser aprovada, não é? Mas é uma luta nossa há quase 20 anos e nós vamos nos manter nessa luta, que será agora aprovarmos essa lei em São Paulo e no Brasil, para a gente minimizar os problemas recorrentes de violação, não é, da consciência, da crença religiosa de tantos religiosos no Brasil.
Queremos agradecer a participação da deputada Damares Moura. Muito obrigado, deputada, por falar um pouquinho sobre essa emenda, de tudo que está acontecendo. Eu quero só agradecer, gente, a oportunidade que vocês do NASP, essa escola tão querida, por todos nós, me dão de já começar aqui o dia divulgando, não é, por um dos veículos de imprensa, que são vocês, a Rádio NASP, essa notícia que ela é tão significativa e essa conquista que é tão histórica e relevante para a defesa da liberdade religiosa.